E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das reações orgânicas. Nós nas aulas passadas estudamos reações de adição. Hoje nós vamos estudar as reações de eliminação, que nada mais é o oposto, o inverso da reação das reações de adição, tá ok? Vamos lá então. Então o que acontece nas reações de eliminação? Olha só. Nesse tipo de reação, um átomo ou um grupo de átomos é eliminado lá. Por isso que é reações de eliminação. Eles vão ser eliminados, retirados da molécula orgânica. Então, eles são eliminados da molécula sem que seja substituído por outros, tá? Então, a gente só vai retirar e vai formar uma nova substância, originando assim as ligações duplas e triplas. Nas reações de adição, nós quebrávamos as ligações duplas e triplas, elas eram rompidas e aí entravam os átomos. Aqui não, aqui elas serão formadas, porque nós estamos retirando os átomos, eliminando os átomos da molécula orgânica. Então aqui eu coloquei uma representação para vocês, ó, genérica. Então eu tenho um composto orgânico aqui. Então, tem carbonos e tem A elementos, pode ser iguais ou diferentes. Então, eu coloquei A e B, nesse caso são diferentes. E o que vai acontecer? Vai haver o rompimento dessa ligação e dessa ligação. Então, o elétron que sobra aqui, ó, ele vai formar o que nós falamos aqui, ó, ligações duplas ou triplas. Então, aqui formou uma ligação dupla. Se tivesse outro composto AB aqui, formava uma ligação tripla, tá? Então, aqui, no elétron do rompimento, né, formou a ligação dupla, e os elétrons que sobraram ali da ligação covalente formou uma nova substância, que no caso aqui eu representei por AB. Tá ok, pessoal? E aí nós vamos estudar as três reações de eliminação. A desidratação em álcoois, a desidrohalogenação e a desalogenação. Tá ok, pessoal? Começando aqui, ó, pela desidratação dos álcoois. Então, o que ocorre na desidratação dos álcoois? Ó, desidratação é retirada de água, não é isso? Então, nós vamos retirar, eliminar as moléculas lá para formar água. Então, acompanhe comigo, ó. Esse processo ocorre na presença de um agente desidratante, que no caso é o ácido sulfúrico, em temperatura adequada. Aí um detalhe importante para a gente perceber de que tipo de reação de desidratação dos álcoois vão acontecer, depende da temperatura. Então, dependendo da temperatura, essa desidratação pode ser intramolecular ou intermolecular. O próprio nome já diz, ó, intramolecular, é uma molécula só, então nós vamos desidratar dentro dessa molécula. Intermolecular são entre as moléculas, ó, intermolecular são duas moléculas, no caso que eu vou mostrar para vocês. Então, no início agora a gente vai ver essa daqui, ó, desidratação em álcoois. Já já eu volto com vocês para mostrar os exemplos da desidratação em álcoois, tá ok? Até daqui a pouquinho. Então agora nós vamos ver os exemplos, tá? Das reações, no caso, intramolecular e intermolecular. Lembrando, essa reação é reação de desidratação dos álcoois. Então, como eu falei para vocês, né, é usado desidratante ácido sulfúrico. E eu falei que dependendo da temperatura pode ocorrer a intramolecular ou a intermolecular. Então eu deixei bem evidenciado aqui. Quando for a 170 graus, vai ocorrer a intramolecular. Quando for a 140 graus, a intermolecular. Coloquei os exemplos aqui para a gente estudar. Antes, deixa eu só falar uma coisa. Tem uma regrinha de Sites-F que diz o seguinte: para desidratar, vai tirar a hidroxila aqui do álcool e também o hidrogênio do carbono vizinho. E esse hidrogênio vai sair do carbono menos hidrogenado. Você vai olhar dos lados os carbonos e vai tirar o menos hidrogenado. A gente já vai ver isso já, tá bom?
Então, o primeiro exemplo, ó, eu coloquei esse álcool aqui. Então, vai desidratar, que é reação de desidratação. Então, vai ser retirada a hidroxila e o hidrogênio para formar água. Nesse caso aqui, ó, tanto faz eu tirar o hidrogênio aqui do meu lado esquerdo ou do lado direito, porque esses dois aqui, ó, estão com a mesma quantidade de hidrogênio. Então, tanto faz. O que eu vou fazer aqui para ficar bem claro? Em vez de eu deixar CH3 aqui, ó, eu vou colocar um CH2 aqui, ó, e vou deixar esse hidrogênio aqui. Lembra na reação genérica eu deixei o A e o B? E aí eu tirei, rompi as ligações e formou a dupla? Por isso que eu estou tirando esse hidrogênio daqui e colocando ali para ficar evidente para a gente. Então aqui, ó, vai haver o rompimento, tá? Então aqui vai haver a formação da dupla. Olha o composto como vai ficar, ó. H3C, aqui vai ficar CH, continuou CH, aqui continuou CH2, porque foi retirado lá. Deixa eu fazer menor aqui para caber a molécula de água. Então aqui, ó, H3C ou CH3 é a mesma coisa, aqui o CH, aqui a dupla CH2. Então, como eu disse para vocês, ó, está sendo eliminado a hidroxila desse carbono e vai ser eliminado o hidrogênio desse outro carbono. Formando quem? Formando, se eu tenho a eliminação da hidroxila aqui e a eliminação do hidrogênio, a eliminação da água. Por isso que chama reação de desidratação dos alcoóis, tá bom? Dos álcoois, na verdade. Então aqui eu tinha um álcool, e agora aqui, ó, eu tenho um alceno. Então, na desidratação dos álcoois, eu formo um alceno e a água, que foi retirada, eliminada daquela substância ali, da primeira substância orgânica, que é o álcool, ok? Então, nesse caso aqui, como os dois tinham a mesma quantidade de hidrogênio, eu poderia tirar o hidrogênio aqui do meu lado direito ou o hidrogênio do lado esquerdo, tanto faz. Já não é o caso que eu coloquei aqui no segundo exemplo. Então, olha só. Acompanha comigo. Eu tenho aqui, ó, a hidroxila, nesse carbono aqui, e eu olho nos carbonos laterais. Ó, o meu carbono da direita tem 2 hidrogênios. O carbono da esquerda tem 3 hidrogênios. Então, a regra diz que ele sai do carbono menos hidrogenado. Então, ele vai sair desse carbono vizinho ao carbono da hidroxila. Senhor, mas como assim? É só você olhar o carbono da hidroxila. Olha no carbono da esquerda, tem 2. Olha no carbono da direita, tem 3. Como é no carbono menos hidrogenado, eu vou tirar o hidrogênio desse aqui que tem 2. Então, para ficar bem claro, eu vou tirar aqui esse 2 e colocar o hidrogênio aqui para cima, igual eu fiz no exemplo 1, ok? Então, como eu disse para vocês, ó, vai ver o rompimento aqui, tá? Vai acontecer o rompimento e aí vai formar a ligação dupla. Então, eu vou ficar com esse composto aqui, ó, H3C, aqui CH, vai ficar a dupla CH, CH3, mais quem aqui? Mais a molécula de água. De novo, eu tinha aqui um álcool, ó, eu tinha um álcool e agora eu tenho um alceno. Então, grave bem, a regrinha diz o seguinte, quando eu tenho, né, vai ver a eliminação de uma água ali no caso, ou de qualquer outra coisa. No caso aqui eu estou falando da intramolecular. Então, na hidroxila, você vai olhar os 2 carbonos. O menos hidrogenado é aquele que vai ter a tendência de sair. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho, né, os 2 exemplos das reações de eliminação, que é a chamada reação de desidratação dos álcoois, que é a intramolecular, que ocorre a 170 graus Celsius com desidratante ácido sulfúrico, desidratante, ok? Então, esses foram os 2 exemplos das reações intramoleculares, tá bom? Intra. Agora, vamos ver aqui, ó, do lado de cá,
das intermoleculares. Então, vocês perceberam aqui agora, ó, eu coloquei duas moléculas desse álcool aqui também. Porque é entre as moléculas intermolecular e entre as moléculas, tudo bem? E lembrando, desidratante é o mesmo, né, o ácido sulfúrico, só que agora a 140 graus Celsius. Então, como que eu vou desenhar aqui, né, o que eu vou montar aqui para fazer essa reação? Se eu tenho duas moléculas e vai tirar uma molécula de água, eu vou montar desse jeito, ó. Vou escrever essa molécula do álcool, que nesse caso aqui é o etanol, e aí eu vou colocar ela só que invertida, só para facilitar a visualização de vocês, ó. Olha aqui. Então nós vamos retirar uma molécula de água. Então tá aqui, ó. Vai haver o rompimento aqui, e aqui, ó, vamos pôr aqui diferente, para ficar melhor. HO assim, ó, tá? Então vai haver o rompimento dessa ligação aqui também, tá? E vai, ó, retirar essa molécula de água. E aí nós vamos juntar o que sobrou. O que sobrou aqui? Acompanhe comigo, ó. CH3, CH2. Eu vou colocar aqui embaixo em vez de colocar aqui do lado, tá bom? Vai ficar, ó, CH3, CH2. Eu tirei essa hidroxila daqui. Desse outro álcool aqui, ó, dessa outra molécula, eu tirei o hidrogênio. Então ficou O, CH2, CH3, mais, perceberam? Uma molécula de água. Então é diferente, tá vendo? A intramolecular da intermolecular. A intermolecular eu peguei duas moléculas desse álcool aqui. Essa eu coloquei do jeito que está aqui. E a outra eu inverti aqui só para facilitar. Tirei a hidroxila de um deles, tirei o hidrogênio do outro para desidratar. Aí retirada de água. E aí eu copiei, ó, o CH3, CH2. E aqui tinha um oxigênio, ó, oxigênio CH3, CH2. Então agora eu tinha um álcool, duas moléculas de um álcool, e agora eu formei um éter. Lembram disso, pessoal? Um oxigênio entre os átomos de carbono, olha lá, é um éter. Aqui não. Na intramolecular, o álcool virou um alceno. Na intermolecular, o álcool vira um éter. Ficou claro, pessoal? Eu coloquei um outro exemplo aqui para a gente fazer, ó. Agora esse aqui, ó, um propanol, ou prop, um ol. Vamos lá então. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro ali, ó. CH3, CH2, tem um outro CH2 aqui, aí tem um OH, mas agora eu vou inverter a molécula só para a hidroxila ficar de cá, ó. CH2, CH2, CH3. Vou colocar o resultado aqui embaixo. Então, como eu mostrei para vocês, a hidroxila sai de uma parte, rompe aqui as ligações, e o hidrogênio sai da outra. Então, eu vou pegar aqui, ó, a hidroxila e o hidrogênio. Ah lá, eu desidratei. Eu tirei uma molécula de água. Agora, vamos copiar o que sobrou. Sobrou aqui, ó, CH3, CH2, CH2. Aqui, ó, sobrou o O, CH2, CH2, CH3, mais quem? A molécula de água. Então, preste atenção para vocês verem, ó. Olha aqui, ó, CH3, CH2, CH2. Está aqui, ó, CH3, CH2, CH2. Dessa primeira molécula do álcool aqui. Na segunda tem um oxigênio, tá aqui. E eu copiei, ó, CH2, ó, CH2 e CH3, mais a molécula de água. De novo, eu tenho aqui um álcool e eu formei aqui, ó, um oxigênio entre os carbonos. Eu formei um éter. Ficou claro, pessoal? Muito bem. Já já eu volto com os outros dois tipos de reações de eliminação, tá bom? Quais são elas mesmo que eu falei para vocês? As reações de desidrohalogenação e desalogenação, ok? Já já estou voltando aí então.
Então vamos aos outros dois tipos de reação de eliminação. Então vamos lá, é a desidroalogenação e a desalogenação. Só coloquei aqui para ficar mais gravado que na desidroalogenação sai o HCl, forma o HCl, o HBr e o HI, tá? Então, na regrinha que eu disse para vocês, no carbono vizinho, lembra da desidratação? Saía a hidroxila e no carbono vizinho da hidroxila você tinha que pegar o carbono menos hidrogenado. Nesse caso só tem um carbono, então é dele mesmo que vai sair. Aí o que eu fiz lá? Eu tirei esse 3 aqui, ó, coloquei um 2 e coloquei o hidrogênio só para ficar mais claro, para vocês perceberem que vai sair nesse caso aqui o HCl. E sempre em meio de base e álcool, viu gente? Ele vai colocar aí pra gente. Que nem essa base é hidróxido de potássio e meio de álcool. Então aqui, para acontecer essa reação, eu preciso desse meio. Então aqui, como eu disse para vocês, ao rompimento, vai sair, vai formar o HCl, que eu já vou colocar aqui. Tá vendo? É a retirada desses dois átomos, formou o HCl. Por isso chama desidroalogenação, o hidrogênio e o cloro sai da molécula. E aqui, ó, a formação da ligação dupla. Então, como ficou? CH2, dupla, CH2. Então, eu tinha um aleto orgânico, tá? E formou um alceno, tudo bem? Então, esse daqui é um aleto orgânico e formou aqui um alceno. Isso que eu estou colocando é importante saber, porque vai que ele pede para você identificar o composto e dar um nome, tá? Aqui, ó, agora aqui aquela regrinha é importante, porque você vai olhar no carbono vizinho, lá onde tem o cloro, olha lá, na esquerda CH2, na direita CH3. Então o carbono menos hidrogenado é esse daqui. Então eu vou tirar esse 2 daqui, colocar o hidrogênio, só para evidenciar a formação, o rompimento e a formação da dupla. Rompeu aqui, então vai formar a dupla ali. E quem que formou aqui também, ó? O HCl. Olha lá, na desidrogenação forma HCl, se tiver o BR, HBr, se tiver o I, forma o HI. Então vamos colocar aqui, ó. H3C, CH, formou a dupla, CH, CH3. Então eu tinha de novo um aleto orgânico formando um alceno e no caso mais o HCl, que é o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio. Então na desidroalogenação sempre vai formar o HCl, HBr ou HI. Nesse caso aqui nos dois exemplos formou o HCl. Professor, por que não formou o HBr? Porque eu coloquei Cl e Cl. Se eu tivesse colocado o Br aqui em algum deles, formava o HBr ou HI. Ok? Então esses foram os dois exemplos de desidroalogenação. Agora vamos para a desalogenação. Então na desalogenação eu vou tirar os cloros dali. Para isso ele reagiu aqui com o zinco. Então depois do rompimento aqui, ó, o zinco vai capturar esses dois cloros, formando o cloreto de zinco. Deixa eu pôr aqui na pontinha. O cloreto de zinco. Em presença de álcool. Então, normalmente vai acontecer isso. Eu tenho um composto orgânico em presença do zinco. Esse zinco vai tirar os cloros dali, tá? E esses cloros, por isso chama desalogenação. Dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo no caso. Flúor nem tanto, é cloro, bromo e iodo que mais acontece aqui. E aí vai formar a dupla ligação aqui, ó. Então ficou CH3, CH, dupla CH, CH3, mais cloreto de zinco, ZnCl2. Tudo bem, pessoal? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui os halogênios, no caso o cloro, estão em carbonos vizinhos. Quando não estão em carbonos vizinhos, você vai ver que vai formar um ciclo. Acontece a mesma coisa. Há um rompimento aqui, o zinco vai capturar o cloro e aí vai formar o cloreto de zinco. E esses aqui, ó, nesse rompimento, esse elétron vai se juntar com esse, formando um ciclo.
Vou colocar aqui embaixo, ó. Vai ficar CH2, CH2, CH2 e aqui formou então o ciclo propano. E aqui o cloreto de zinco. Então, quando for em carbonos vizinhos, forma a dupla ligação. Quando for carbono nas extremidades, vai formar um ciclo. Tá bom? Que não sejam vizinhos, melhor dizendo. Que não sejam vizinhos, formam um ciclo. Então, nós vimos 3 casos hoje das reações de eliminação. A eliminação, no caso, a desidratação dos álcoois. Também a desidroalogenação e a desalogenação. Eu fiz aqui alguns exemplos, mas já eu vou voltar com alguns exercícios para vocês, tá ok? Então vamos fazer os exemplos. Olha aqui. Olha lá, represente as reações orgânicas a seguir, identificando seus produtos. Então tá aqui, ó. Ele vai colocar para você lá, desidratação intermolecular, aqui no caso, do etanol. Então vocês têm que lembrar que o etanol é essa molécula aqui, tá bom? Olha lá, desidratação intermolecular do metanol. Olha lá, eu tenho que saber que esse aqui é o metanol. E na desidratação intermolecular, eu preciso saber que são 2 moléculas. Tudo bem? O terceiro, desidroalogenação do bromoetano. Então, eu tenho que saber que esse daqui é o bromoetano. E para terminar, desalogenação do 1,2 de bromopropano. Tem que saber montar, que é desalogenação de brometano, é esse composto aqui, tá bom? Lembrando, né, que a desidratação do etanol em ácido a 170 graus, a intermolecular em ácido a 140 graus, a desidroalogenação é em base, em meio básico e álcool, e a desalogenação é com zinco mais zinco e meio de álcool, tá bom? Então vamos lá. Tudo isso nós já vimos na aula de hoje, então é só para praticar mesmo. Lembrando, né? Como eu só tenho um carbono aqui, que é o vizinho a hidroxila, eu vou pegar ele mesmo. Se eu tiver 2 carbonos vizinhos, você vai pegar o menos hidrogenado, tudo bem? Então eu vou fazer igual eu fiz na aula com vocês, na parte teórica, ó, que eu mostrei exemplos. Eu vou colocar um 2 aqui, vou colocar um hidrogênio aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui vai acontecer o rompimento vai vir aqui, ó, e formar a dupla. Então formou assim, ó, CH2, tinha só uma simples, agora formou uma dupla, mais a água. Então, para identificar o produto, então esse daqui é o et, tem uma dupla, então é em, e termina em o. Então, ele é o eteno, ou eteno, tá bom? Professor, mas e na desidratação intermolecular? Como é que eu faço isso? Lembra que eu fiz na aula? Eu fiz um pouquinho diferente, para ficar mais fácil. O que eu fiz? Eu coloquei assim, ó, um CH3, OH, mas não são 2 moléculas dela, eu inverti. Ficou assim, HOCH3. Pronto. Aí eu coloco em meio ácido aqui, que vai formar água. Daqui a pouco eu ponho a água a 140 graus. Aí eu mostrei para vocês o seguinte, que você vai pegar a hidroxila ali do primeiro álcool e o hidrogênio do segundo álcool. E agora você vai juntar essa parte aqui com essa parte aqui, ó. Então vai ficar CH3O, CH3 mais água. Então como chama esse composto? Metoxi, que é um éter, lembra disso? Metoximetano. Pronto. Esse daqui é o composto formado e eu estou colocando o nome deles, estou identificando eles. E você pode falar que esse aqui é um éter, tá? Mas identificar é colocar um nome. Aqui, esse daqui eu posso falar que é um alceno, se talvez você quiser acrescentar aí. Mas colocando o nome ele já sabe que é um éter, tá ok? E os outros 2 aqui, professor? Ora,
A desidrohalogenação é a mesma coisa. Como só tem um carbono vizinho aqui, é ele mesmo. Mas se tivesse dois, você vai pegar o menos hidrogenado, igual eu mostrei nos exemplos. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 e um hidrogênio aqui. O que vai acontecer? O rompimento, tá? Igual aconteceu ali no outro, e vai formar a dupla ligação. Então vai ficar assim: CH2, dupla, CH2, e agora formou HBr, que é o ácido bromídrico, o brometo de hidrogênio. E esse composto aqui, nós já sabemos, ele apareceu aqui, ó, é o eteno. Tá aqui, ó, prontinho. Tá vendo? Depois que a gente estudou lá, fica fácil fazer os exemplos. E a desalogenação é a retirada do bromo, do cloro da molécula. O que eu falei para vocês? Que vai haver o rompimento aqui, o zinco vai capturar os dois bromos, formando o brometo de zinco agora, tá? ZnBr2. Mas quem? Esses dois aqui, ó, que saiu, ficou um elétron cada uma das ligações e formou uma dupla ligação aqui. Olha aqui, ele aqui, ó. Então aqui formou a dupla. Como que ele chama? Ele chama prop, né? Em, que tem uma dupla, e terminiou. Você já precisa colocar onde está a dupla? Não, porque ele sempre vai estar no 1. Então é o propeno. Então com isso, né, com esses exercícios, nós fizemos um de cada um e a gente finaliza essa parte de reações que nós falamos que é de eliminação. Tá ok? Então tá ok? Até a próxima aula. Bons estudos!